Henrique Lafont, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e além de participar da banca, foi o relator da tese do Adriano. Temos como membro externo também o professor Romeu Hausmann, da FURB, como membros internos o professor Samir Alanusa, o professor Roberto Francisco Coelho, da UFSC de Florianópolis, e o professor G.F. Aldeia, da UFSC Joinville. Como suplente, nós temos o professor André Luiz Kirchner, que, como toda a banca está presente, não precisa participar da banca. Eu agradeço a participação de todos por terem vindo. O professor Romeu acordou às 5 da manhã para vir até aqui. O professor Carlos já está uns 10 dias aqui participando em 3 bancas. Então, agradeço a participação de todos. Agradeço os professores da casa também, que disponibilizaram tempo para ler e participar do trabalho de hoje. O nosso candidato é o Adriano Rusler. O Adriano trocou da tese na área de concentração de eletrônica e potenciacionamento elétrico. O Adriano foi bolsista do CNPq de 7 de 2011 a 6 de 2015. Ele iniciou o doutorado dele em junho de 2011. Ele tem mestrado aqui na UFSC nessa mesma área e fez seu exame de qualificação em 18 de 10 de 2013. Essa é a defesa número 13 do ano, número 409 do curso. Enfim, apresentado a banca e o candidato, eu vou passar a palavra ao Adriano, vou deixar ele apresentar o título. Os trabalhos de hoje é conduzido por mim, orientador do Adriano. Eu vou colocar aqui, nós temos uma água, um café ali no fundo, para que todos possam aproveitar durante a defesa. A banca também na frente. Enfim, Adriano, passa a palavra para você. Obrigado. Sorte na apresentação. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Eu inicio agradecendo a banca, como o Teres mesmo falou, por ter aceito participar, né? O título do trabalho é Inversor modular baseado na conexão série de pontes completas para acionamento de motores com enrolamentos divididos em aberto. Tá? Vai ficar mais claro aqui esse título. Essa é uma tese de doutorado. O meu nome é Adriano e sob a orientação do professor Teres. Então, o sumário dessa apresentação está dividido da seguinte forma. Eu apresento uma sub-área de concentração dentro da eletroimpotência, tá? Porque a gente pode trabalhar com fotovoltaico, eólico, tem várias divisões dentro da eletroimpotência que eu apresento qual é a divisão que a gente vai buscar contribuir, tá? E com isso eu apresento também qual é o objetivo da tese. Tendo então uma sub-área escolhida e o objetivo definido, a gente vai para uma revisão bibliográfica para ver como é que a gente pode contribuir de alguma forma. Numa tese, né, tem que ter algum tipo de contribuição. Essa contribuição pode ser feita de diferentes formas dentro da eletroimpotência. Por exemplo, você pode ter uma modulação nova, você pode ter um controle novo, várias estratégias. Uma delas é propor uma topologia nova, tá? Isso é uma forma de contribuir, que é a abordagem que a gente vai ter nesse trabalho. Então a gente vai buscar uma topologia nova para o acionamento em média potência, tá? Esse é o objetivo aqui, esse vai ser o foco do nosso trabalho, apresentado aqui. Então, chegando a esse ponto, a gente tem uma estrutura trifásica, a gente vai dividir ela em versões monofásicas conectadas a um transformador para simplificar o trabalho, tá? Porque o sistema trifásico conectado a um motor é um sistema complexo, a gente simplifica ele passando para uma versão monofásica conectada a um transformador, depois a gente passa para a versão trifásica conectada a um transformador, aí sim a gente vai para a versão trifásica conectada a um motor, tentando aproveitar, né, tudo que foi visto na versão monofásica, os problemas que foram vistos na versão monofásica, tentando aproveitar para a versão trifásica. Depois disso tudo aqui eu apresento algumas conclusões, publicações e trabalhos futuros. Então, dentro da área de concentração que a gente busca contribuir é o acionamento, tá? Em média potência. Esse aqui é um exemplo de um acionamento numa plataforma, certo? Então aqui temos um motor de média tensão numa plataforma. Esse motor ele tem potências elevadas, tá? No qual ele precisa ser alimentado da plataforma, né? Não é viável alimentar ele ele precisa ser alimentado pela costa, tá? Pelo continente. Alimentar ele na plataforma através de geradores é algo que não é viável, então tem que ter uma transmissão. E dependendo da distância envolvida, há vantagens de se ter o HVDC. Então essa é mais ou menos o escopo aqui do nosso trabalho. Outra coisa que a gente vai procurar aqui nessa topologia é que evite o uso de transformadores volumosos, tá? Porque tem algumas estruturas que você precisa ter fontes isoladas, aí você precisa de transformadores de baixa frequência que são volumosos, isso
não é desejável na plataforma. E outro objetivo seria a possibilidade de integrar ele com o motor. Então, tendo a nossa área de concentração bem definida, onde é que a gente quer contribuir, a gente parte para o objetivo, como eu já falei, é de uma topologia nova. Tá? Então, esse é o foco do trabalho, é contribuir com uma topologia nova. Com algumas figuras de mérito, né, dessa estrutura, que é a divisão dos esforços de tensão nos semicondutores, redundância, como eu falei, o caso dos transformadores, evita-se então o uso de fontes isoladas, né, porque você vai precisar de transformadores e tal. Barramento CC único, por quê? Porque aí você tem como transmitir em HVDC, você tem um barramento único. Modularidade e facilidade de integração com a carga. Então, esses aqui está bem definido o nosso escopo, o nosso trabalho, onde é que a gente quer contribuir. Aí a gente parte uma breve revisão, tá? As estruturas que são mais comuns utilizadas é o VSI e o NPC para acionamento. O VSI em média tensão você associa semicondutores em série e aí você consegue dividir os esforços, tá? O NPC você tem já a possibilidade de ter multiníveis. Essa é uma das vantagens para o VSI de 2 ou 3 níveis. Você consegue com o NPC aumentar o número de níveis e aí você diminui o número de filtros e tal. Você tem um sinal de melhor qualidade. Uma das desvantagens do NPC seria os diodos de grampeamento e o equilíbrio das tensões nos capacitores aqui de entrada. Você precisa ter uma estratégia para equilibrar essas tensões e também tem o fato de ter a complexidade aqui, né, do equilíbrio das tensões desses capacitores. Outra estrutura que é muito utilizada é o ponte H em cascata, certo? Ele tem algumas vantagens, uma delas é que requer um número mínimo de componentes para se ter um certo número de níveis na carga, certo? É uma estrutura modular, não tem diodo de grampeamento, não precisa controlar os capacitores do barramento aqui, porque já estão ligados no retificador ali, então não tem essas vantagens, e a desvantagem, claro, é fontes isoladas, né? Essa é uma desvantagem dela. Outra estrutura também que está ganhando bastante espaço é o MMC, uma estrutura modular. Ela apresenta então aqui a vantagem de você ter o controle do barramento CC e do barramento CA. A possibilidade de operar em redundância, você facilmente curta-circuita um desses submódulos, né? E aí você, se deu falha, você simplesmente tira ele fora e continua operando. Vantagem com relação ao ponte ao cascata, você não precisa de fontes isoladas. Esse aqui é bem mais interessante que as outras soluções para o acionamento, no caso, né? E tem a desvantagem do número de capacitores, que armazenam grande quantidade de energia. Esses capacitores é uma desvantagem da estrutura que requer um controle, você tem um número elevado, então esse é um dos problemas dessa estrutura aqui. Tá, agora aqui a gente tem uma certa diferença entre multinível aqui, porque nas estruturas anteriores você tinha um enrolamento só por fase, certo? Tem motor, tem um enrolamento por fase, e naquele enrolamento você obtém multiníveis. Existem outras pesquisas que estão mais recentes, 2013, para cá, que é usar enrolamentos divididos, tá? Então, numa mesma fase, você tem mais de um enrolamento. Nas outras estruturas multiníveis, que o clássico multinível que você chama, é um enrolamento por fase. Aqui você tem enrolamentos divididos. Então, você vai ter, por exemplo, você pode ter 3 níveis aqui, mais 3 níveis aqui. O conceito de somar isso aí para ter 5 níveis pode ser algo um pouco nebuloso, certo? Não é tão claro quanto multiníveis, que é um enrolamento só. E é esse conceito que é apresentado nesse trabalho, tá? O Marquardt, o mesmo que é responsável pelo MMC, mesmo que está envolvido com o MMC, ele está recentemente apresentando trabalhos nessa área aqui. Estrutura modular tem boa parte das vantagens do MMC, uma das desvantagens dele é realmente isso aqui, tá? Motores especiais, tá? Ele precisa ter múltiplos enrolamentos por fase, tá? Essa é uma desvantagem. Então, baseado nisso aí, e vendo que uma das tendências é usar esses enrolamentos divididos aí, a gente parte então para a nossa estrutura. Essa seria a nossa estrutura, então, a nossa tentativa de contribuição, certo? Então, pense o quê? Associação em série. Essa associação em série se deve ao fato de você querer dividir a tensão de entrada, certo? Enrolamentos divididos. Outra coisa é, como é um barramento único, você tem o HVDC lá, pronto para usar para HVDC. E você tem também a flexibilidade, por isso, de botar o retificador na costa, né?
e o inversor na plataforma. Então, como foi apresentado anteriormente, a divisão está com o uso de a versão monofásica, usando um transformador monofásico. Essa é a sigla que eu uso, tá? Depois eu vou detalhar mais, mas é a sigla que eu uso das topologias. Esse trabalho é o capítulo 2 e 3 da tese. O capítulo 4, então, é o uso da versão trifásica conectada ao transformador, e aí parte-se então para conexão com o motor de indução. Então, a sigla viria então de Single Phase Input Series H-Bridge with Transformer. Essa seria a forma como a gente decidiu chamar cada uma das estruturas, certo? Aqui tem uma foto protótipo, e aí um dos objetivos dessa parte aqui é escolher uma estratégia de modulação, certo? Fazer uma análise dos capacitores, porque estão conectados em série. Há uma preocupação se precisa de um controle ativo disso aí, será que funciona em malha aberta? Então tem todo esse desafio, né? Porque associação em série você sabe que vai ter problema de equilíbrio de tensão ali. Então tem todas essas preocupações. A outra preocupação é a troca de potência entre os inversores. Então esses aí seriam um dos objetivos dessa parte do trabalho, junto com o modelo desse transformador. E a gente parte então para a modelagem desse transformador, usa-se o modelo de cantilever, que é exemplificado aqui, que é estudado nesse artigo do Erickson. E aqui a gente tem então o desenho dele, faz-se alguns ensaios de vazio e curto e obtém-se os parâmetros dele. Tá? Com esses parâmetros eu consigo mapear esse sistema para um sistema de fluxo de potência. Certo? Aquelas indutâncias são obtidas lá dos ensaios de vazio e curto. E aí se tem esse mapeamento. Por que se faz esse mapeamento? Porque aí você tem uma ideia de troca de potência. Você usa a expressão clássica de troca de potência, na qual depende do ângulo, certo? Do ângulo de duas barras, né? Aqui seria uma barra que representaria um inversor, certo? Esse é o mapeamento feito. Então, você quer troca de potência zero entre os inversores, por exemplo. Então, você sabe que o ângulo tem que ser o mesmo. Perfeito? Então, o sinal modulante tem que estar totalmente em fase. Legal? Aí parte-se também para a parte de potência reativa, você tem que ter as amplitudes iguais, né? E aí tem, é claro, a preocupação do equilíbrio das tensões dos capacitores. Com tudo isso, tem também outra preocupação que surge, como é que vai ser feita a comunicação desses modos, né? Como é que você vai acionar isso? Como é que você vai conversar um inversor com o outro para ter essa característica aqui de modulador em fase, enfim, essa aí. Das estratégias de modulação, buscou-se as mais simples, né? Não iniciou já com vetorial, não sei o que, a gente vamos por mais básico e simples, que funcione. E o mais básico e simples que funciona é o phase shift, no qual você tem dois sinais portadores por submódulo, né? Defasados de 180. Então aqui seria 0, esse aqui seria 180 graus defasados, como é mostrado aqui. E cada um deles, para ter aquele efeito talvez de multinível, né? Para ter aquela, a gente defasa as portadoras de cada um desses submódulos por esse ângulo aqui, ó. Π sobre N, no caso são 3, 60 graus. Aqui é 0, 60, 120 graus. As portadoras são defasadas, tá? Com isso a gente tem a forma de onda aqui apresentada nessa figura. Aqui representa 3 níveis em cada um desses na saída aqui dos submódulos. Se você somar eles aqui, vai ter essa forma de onda aqui, multinível clássica, certo? Aqui chamar de multinível aqui pode ser algo um pouco nebuloso por causa desse acoplamento magnético lá. Você tinha um enrolamento só, você somava eles num enrolamento só. Aqui você tem múltiplos enrolamentos e a soma pode ser feita aqui, mas ela teria então no link magnético aí. Outra preocupação então é o equilíbrio das tensões nos capacitores. Faz-se uma análise então da corrente no inversor. Aqui assume-se o quê? Que toda a componente alternada é processada pelo capacitor, tá? Com isso a gente divide a corrente no inversor nessas duas partes. Essa aqui é uma contínua. Se o valor médio aqui for nulo, a gente garante que há um equilíbrio das tensões dos capacitores, tá? Se estiver diferente, um vai carregar mais que o outro. Para isso a gente compara então com a potência processada em cada módulo, com um índice de modulação, e aí tem-se essa expressão, relacionando então
a parte real da corrente com a corrente de entrada e o índice de modulação e observa-se que essa parte é igual para todos os inversores. Se essa parte é igual para todos os inversores, isso aqui é zero e você tem um mecanismo de equilíbrio aqui. A tendência é essas partes reais ficarem iguais nessa conexão. Isso é verificado por simulação, na qual inicia-se essas tensões, né, no caso aqui agora eu simulei para 3, inicia-se as tensões dos capacitores para níveis diferentes, certo? 450, 400, depois de um tempo ela converte para a mesma tensão. Sistema implementado. Então, na prática, a gente implementou um sistema com esses valores aqui, 1.200 de barramento, 220 na saída, 2K para cada um dos submódulos e 20 kHz de frequência de comutação. Na entrada, a gente usou um retificador de 18 pulsos, que é mostrado na foto aqui. Aqui tem um varivolt, no qual consegue se elevar a tensão. Utilizou-se submódulos da Supplier, certo? E com isso foi montado o protótipo. Para a parte de comunicação, utilizou-se um DSPIC. Cada submódulo teria um microcontrolador. Esse microcontrolador estaria conectado a um barramento CAN, certo? Que faria a comunicação então do índice de modulação e de um ponteiro para o seno, certo? Tem-se também a geração de um pulso de sincronismo. O modo PWM ele gera um pulso de sincronismo, com isso eu consigo sincronizar as portadoras. Pela CAN eu sincronizo as moduladoras, tá? Isso é verificado aqui nessa aquisição. Então aqui eu tenho o pulso de sincronismo. O mestre aqui manda esse pulso e os outros aqui, os escravos aqui, né, receberiam esse pulso e conseguiriam sincronizar. Então aqui tem um pulso PWM de diferentes submódulos e você tem aquele defasamento que a gente gostaria de ter no início, né, de 0, 60 e 120. Aqui um pacote de CAN sendo transmitido, no qual eu tenho o índice de modulação e o ponteiro da minha senoide. Ó. Aí, disso a gente parte para alguns resultados experimentais e a gente tem uma certa surpresa, que é essa corrente alta aqui. Esse aqui é as correntes de saída dos inversores, tá? Isso aqui é a corrente na carga. Muito maior, tá? Muito maior que a corrente da carga. Isso a gente resolveu adicionando indutâncias, tá? A gente adicionou indutâncias para filtrar isso aqui. Filtrando isso, a gente obteve essa forma de onda aqui, muito mais coerente agora, né? Então tem 8, 9 amperes na saída de cada um e 25 na carga. Então houve aqui uma distribuição. A forma de onda de tensão, essas são aquisições, né, na saída de cada um dos inversores. Em vermelho é o matemático, tá, do osciloscópio. A gente somou ali a saída de cada um deles e realmente aparece o multinível ali. Com isso a gente consegue o quê? Meio que verificar que essa estrutura opera de forma até equilibrada, em malha aberta, nossa estratégia de modulação é adequada, certo? Fica então aquela questão lá do porquê ter que botar a indutância, né? Aquela questão a gente botou um indutor e seguiu o barco. Teria que ter uma investigação mais a fundo de como resolver aquilo ali. Tá, então feito isso, a gente vai para a versão trifásica, tá? A versão trifásica está desenhada aqui. Os objetivos basicamente são verificar se tudo que foi visto até agora vale para uma versão trifásica. Tá certo? Tudo aquilo que a gente estudou até agora vale, troca de potência entre os inversores. E outra preocupação aqui é a complexidade desse transformador, tá? Ele fica mais complexo que o outro. Travou. Hã? Não, travou aqui, ó. Aqui tá trocando, ali não. Foi? Foi. Perfeito. Desculpa. Tá, então a preocupação aqui é a modelagem desse transformador, tá? Antes a gente usou lá com impedâncias de dispersão, mútuas, aquelas coisas tudo. Fazer isso aqui para esse transformador ficaria um problema muito grande, muito complexo.
E aí verificou-se que existe uma outra estratégia, que é o uso de circuito magnético, representação por circuito magnético. Essa foi a abordagem que a gente fez para simplificar lá todo aquele levantamento de impedância. Ficaria muito complicado para simular isso, montar no simulador, por exemplo. Ou teria que ir para outra estratégia que é usada mesmo para sistema de potência, que não daria para fazer no PSIM, por exemplo. Então, essa solução aqui pareceu ser bem interessante e com aqueles ensaios a gente consegue levantar as permeâncias. Aqueles mesmos ensaios de a vazio e curto, a gente consegue achar todas as mútuas e as próprias, e aí a gente levanta uma matriz e com isso a gente... Isso aqui está detalhado no apêndice do trabalho. Tá? A parte de modulação é a mesma, tá? Aqui a gente trocou para triangular. Tá? Antes foi dando certo, triangular é melhor. Tá? Em resposta de conteúdo harmônico, a gente foi para o triangular. E outra, a gente mudou também o nosso modulador. Tá? O nosso, em vez de ter vários SP, que estava começando seria algo bem complexo. E ficou também uma dúvida com relação àquela troca lá, se não era algum problema de comunicação. Entre o atraso de CAN, assim. Entendeu? E aí a gente vai para esse cara aqui, o Dell Nano, um FPGA que ele, num único dispositivo, consegue gerar todos os pulsos. Então não tem problema de ruído, de comunicação, não teria nada desse problema, o que isolaria aquela situação antes para a gente verificar aqui. Certo? Então esse é implementado, e a gente já parte para resultados experimentais. Verifica se a operação, né, conforme o monofásico, o trifásico funcionou legal. Operação estável em malha aberta. Geração aqui de multiníveis, né, pelo matemático. O FPGA ficou bom aqui, né? Então, os conceitos até agora estudados são aplicáveis, ou seja, está valendo. Tensões também. Obteve-se um relativo equilíbrio, tá? Aqui está 400, 20 volts ali perto. Algo, claro, na prática você vai usar controle, mas o fato de conseguir algo próximo, assim, equilibrado em malha aberta é uma vantagem, certo? Você não precisaria de um controle ativo, né? Não é crítico um controle. Se der algum problema no controlador, a gente consegue operar em malha aberta ou coisa desse tipo. Verifica-se novamente a necessidade dessas indutâncias. Foi aplicado a indutância de 1 mili, né? Na saída de cada um dos inversores. E aí tem-se aqui um equilíbrio das correntes. Certo? Aqui eu tenho, aqui eu consigo ver melhor aqui, de uma outra forma, os multiníveis, ó. Certo? Aqui a aquisição lá na saída do transformador. Também tensões equilibradas. Deixa eu ver outro resultado de corrente. E aqui surge também observa-se um outro fenômeno, que é essa ondulação de corrente no barramento aqui, ó. Então, às vezes a gente tinha outras preocupações, agora a gente começou a olhar para o outro lado e ver que aqui tem uma ondulação. Nessa aquisição até que ficou boa, mas na hora que eu fiz lá no laboratório, ela começava a dançar até, essa corrente aqui. Então, meio que chamou a atenção. Isso aqui eu vou explicar depois aqui, o que tem envolvido. Mas, funcionando de forma estável em malha aberta, com transformador trifásico, sistema todo implementado, a gente já parte para o motor. Esse é um motor, a VEG forneceu um motor para a gente, certo? De múltiplos enrolamentos, motor de indução trifásico, de 10 HP. E aí, conforme as outras versões ali, o objetivo aqui é verificar tudo que foi estudado e aplicar para o motor, ver se serve, ver se aquilo que foi estudado para o transformador pode ser aplicado para o motor, certo? Aqui entra outro detalhe que é o modelo desse cara, como é que a gente vai simular um motor de múltiplos enrolamentos, certo? Aqui tem uma foto do protótipo, outra foto. Esse motor, então, fornecido pela VEG, ele apresenta múltiplos enrolamentos por fase, tá? A VEG testou esse motor, tirou os parâmetros desse motor e passou para a gente, fazendo essa conexão, tá? Associando os enrolamentos em paralelo, tá? E aí ele funciona como um motor normal, trifásico, tá? Então aplica aqui 380 e aí levanta os parâmetros. Uma outra representação desse motor estaria aqui, né? No caso, o azul estaria... Esse é um desenho aqui representando de outra forma esse motor, certo? O que levanta uma preocupação porque é diferente do transformador. Tem um acoplamento diferente aqui, relacionado ao transformador. O transformador tem todos eles numa mesma perna. Um acoplamento totalmente diferente aqui, tá? Então pode ter alguma surpresa aí.
Outra forma é como a gente tirar a potência desse eixo. Ele é conectado a um motor de ímãs permanentes. E para a parte de modelagem, tem até um artigo que deve estar no trabalho referenciado, que usa essa abordagem aqui, ó. Você isola, você evita, você faz o acoplamento, né, de 3 máquinas trifásicas de enrolamentos abertos pelo eixo aqui, ó. Essa é a forma que a gente encontrou para simular esse motor de múltiplos enrolamentos. Então são 3, os múltiplos enrolamentos seriam 3 motores trifásicos de enrolamentos abertos. E aí os parâmetros, né, há uma multiplicação por 3 e uma divisão por 3 em alguns parâmetros. No trabalho tem uma comparação de formas de onda, de resposta de torque e velocidade, e eles são bem similares. Tá, e aí parte-se então já para resultados experimentais dessa estrutura com motor. Aqui observa-se então as tensões desses capacitores para diferentes degraus de carga, tá? Como é que foram feitos os degraus de carga? Variando essa resistência aqui, tá? Então lá nesse motor, nessa máquina de impermanente, a gente conectou algumas resistências, dando degraus nas resistências, a gente varia o torque, né? Aplicado no eixo ali. E aqui tem para diferentes condições de degrau de carga. Você tem aqui que as tensões, o pior caso é a vazio. Então a vazio, essa estrutura opera com um maior desequilíbrio. A partir do momento que você vai botando carga, ela começa a atender um equilíbrio, mas mesmo assim abaixo de 6% de desequilíbrio, nesse caso aqui. Ou seja, que é um resultado bom, né? Você tem com o motor, que é uma carga dinâmica, antes era o transformador, que você tem a operação em malha aberta dessa estrutura. Você não tem controle de tensão de capacitor, nada. Aqui eu mostro as correntes na carga e aqui ela tem um desequilíbrio maior, tá? Chega a quase 9. Antes, inicialmente, havia-se uma preocupação grande nessas tensões aqui. Mas no decorrer do trabalho ficou claro que a preocupação mesmo é com as correntes na carga aqui. Então, se for para fazer um controle, se controla a corrente na carga que automaticamente, tendo correntes equilibradas, as tensões vão ficar equilibradas. E uma surpresa, ó, a gente não precisou das indutâncias aqui. Aqui a gente não precisou daquelas indutâncias de 1 milho, ele funcionou legal sem aquela indutância. O que, né, mostra que tem que ter um certo cuidado na hora que usa o transformador, compara com um motor. Tudo bem, foi válido toda a estrutura, mas a estratégia de, tá, vamos botar uma indutância aqui, vamos ver o que acontece com o motor, se pagou aqui, né? Perfeito, agora vem a parte do rendimento, tá? Isso aqui, como lá a vazio, certo? Aqui é zero, é vazio, o motor é vazio, só com o eixo acoplado entre as duas máquinas, você tem um rendimento de 35%, calculando a potência. Isso aqui é só pegar a potência da entrada, CC, sem o retificador, e a saída dos inversores, tá? Isso aqui não inclui rendimento de motor, não inclui rendimento de drive, nada. Esse rendimento baixo ele se deve a esse desequilíbrio, tá? Isso aqui é a potência ativa processada por cada um dos submódulos. Vê que em pouca carga há um desequilíbrio significativo, ó, 60%. Claro, porque tem uma grande quantidade de potência reativa sendo processada, tá? A potência ativa é bem pequena. O que eu acredito que com o controle você consegue melhorar isso aqui, certo? Em carga ele chega a 92. Com carga plena chega a 92 de eficiência. Só o retificador, né? O motor tem em torno de 80%, eu acho. Mas mesmo assim, não é algo... Aí eu parto agora para uma... A gente parte então para uma... A gente olha com mais cuidado essas correntes aqui na entrada. Aqui, ó. Então aqui é uma aquisição com a corrente nesse ponto aqui, na entrada. Ó. Bem ondulante, certo? Ela varia, o formato dela varia com a carga. Ó. Aqui é para um degrau de carga. Isso, 1 degrau de carga, aqui é 5 degraus de carga, né? Então, com a hora que tu aumenta essa carga, você tem uma variação dessa forma de onda aqui. É um fenômeno que chamou a atenção, certo? No laboratório, essas formas de onda, elas ficavam dançando até. Fenômeno interessante, mas não é o que se deseja, tá? E aí fez-se uma análise buscando o que causa esse fenômeno. E aí tem-se esse modelo,
na qual cada inversor é substituído por uma fonte de corrente. Essas fontes de corrente são associadas e tem-se uma fonte equivalente de corrente por fase, certo? E aí aplicou-se alguns valores, tá? Aqui vamos supor o sistema totalmente equilibrado, tá? Todas as correntes são equilibradas. Essa é a primeira condição e aí tem-se a simulação, tá? Nessa, a corrente IC que está representada aqui, ó, tem essa componente aqui ondulante, tá? Por que isso? Porque são modos monofásicos, tá? Você processa a potência monofásica, você tem ondulação de 120 de corrente, certo? Então aqui é um problema dessa estrutura. Mas lá na entrada, se essas todas estiverem equilibradas, você tem aqui uma corrente lisinha. Então nos braços você vai ter essa ondulação aqui, que é um grande problema para essa estrutura. Você vai ter capacitores volumosos, certo? E aqui tem outra condição na qual eu tenho as correntes equilibradas numa fase, mas desequilibradas com relação às outras, tá? E aí eu já tenho ondulação aqui. Na tese tem várias condições meio que dá para verificar, não, é esse fenômeno que está acontecendo. Tem outro problema que o motor de indução ele gera harmônicos também. Aqui eu estou só considerando a fundamental, tá? Tá cheio de harmônicas lá. E se você quer ter realmente aqui na entrada uma corrente lisa, você vai ter que ter um controle de harmônicos de várias ordens, tá? Esse aqui é uma desvantagem, tá? Uma desvantagem. Tá, então partimos para já conclusões finais relacionadas então ao estudo até agora apresentado, tá? De certa forma, o estudo realizado atendeu a nossas expectativas. Conseguimos uma topologia nova que aciona o motor em média tensão, opera em malha aberta. Uma das coisas que a gente verificou aqui é que o desequilíbrio de corrente ele é mais importante. As correntes são mais importantes do que as tensões no quesito controle, tá? Então, se for controlar, dá uma olhada nas correntes, não nas tensões. Eu digo isso porque inicialmente teve essa preocupação, tá? Hoje talvez para a banca seja óbvio, não, é corrente, tu vai olhar. Mas inicialmente tinha uma preocupação muito grande de tensões. Aquela componente oscilatória de 120 Hz é um problema. Para o transformador foi necessário aquelas indutâncias para filtrar, no motor não foi necessário. Aí levanta a questão por que foi necessário aquilo, né? Por que causou aquilo ali. Uma delas é a questão, será que realmente precisa defasar aquele submódulo? Será que aquele defasamento das portadoras não esteja causando aquilo lá? Porque o trabalho foi seguindo, mas lá no motor a gente começou a questionar isso. E a gente acabou não voltando para a versão monofásica e implementando com as portadoras em fase, né? A questão da ondulação, que praticamente você vai ter ali, porque tem harmônicas de várias ordens ali, e controlar todas elas vai ser praticamente viável. Você vai talvez conseguir ter uma ondulação ali aceitável. E outra questão aqui é com relação ao controle de corrente, qual controle você vai usar. Na minha opinião, seria então mais interessante fazer uma análise mais detalhada das estratégias que já existem de controle de motores e aí adequar elas para essa estrutura, verificar se funciona. Do que simplesmente, vamos propor um controle isolado para controlar essas correntes, tá? Eu acho que a busca é um controle vetorial que é usado já em máquinas e tentar modificar ele alguma coisa para controlar essas correntes aí. Publicações, temos 3 publicações, uma na Sobrep, a revista que atende aqui os requisitos, né, uma B1. Congresso na Sevilha e aqui Colbep. Agora aqui chega um momento que a gente faz no final do trabalho a gente faz uma análise crítica sobre ele, certo? E nessa análise crítica, trabalhos futuros o que a gente vai fazer agora daqui em diante, certo? E esse é um ponto talvez um pouco delicado, tá? Numa dessas, deixa eu só botar, aqui tem várias publicações, bem recentes, tá? Isso aqui é bem recente. Recente, eu digo, depois da qualificação. A qualificação foi em 2013 e publicações utilizando a mesma estrutura, só que agora com submódulos trifásicos. A gente usou, né, módulos monofásicos, 3 braços, aqui surgiram publicações com módulos, submódulos trifásicos.
Para vocês terem uma ideia, essa publicação aqui eu encontrei semana passada, que é uma transaction. Ela não está nem na versão final dela. Está lá, vai ser editada ainda. Transaction. Então é um tema, isso aqui é um tema quente, certo? Aqui tem dois centros, tem vários artigos, mas tem dois centros diferentes pesquisando a mesma coisa. Uma é nos Estados Unidos, outra lá na Suécia, Estocolmo. E a dos Estados Unidos é aqui onde é que o LIPO está. Tá? Então tem centros de renome estudando esse tema aqui, o que de certa forma é algo gratificante você estar pesquisando uma área que está ali quente, tá? Então, fazendo essa revisão, fica inevitável fazer isso aqui, né? Fica inevitável você fazer isso aqui. Comparar, então, o nosso trabalho com o que está sendo publicado atualmente. Isso aqui traz alguns problemas, certo? Um deles é o quê? Que você vê que você precisa da metade dos interruptores agora para fazer a mesma coisa. Um deles, né? O trifásico você usa metade. Já de partida. Outro aspecto é o quê? 1/3 dos capacitores. Você tem 1/3 dos capacitores aqui. E outro detalhe, né? Deixa eu ver se está aqui. A potência trifásica por cada submódulo, tá? Aqui a gente processa potência monofásica, aqui potência trifásica, tá? Então você consegue anular aqui, nesse ponto você consegue anular aquele 120 Hz, não tem. Então, nessa estrutura você tem 1/3 dos capacitores e de potência bem menor. Porque tu não vai ter aquela componente de baixa frequência 120 Hz. Outro aspecto é o número de fios, tá? Essa estrutura a gente até chegou a enviar para uma empresa na China. E uma das reclamações é que eles disseram, não, essa estrutura tem muito fio. É um problema. O número de fios aqui também é um problema. O número de capacitores é um problema. O número de interruptores é um problema. Aqui você tem a metade do número de fios. Certo? Outra vantagem, você conecta eles em Y. Então você tem que a soma dessas correntes é nula. Não tem sequência zero. Problema, né? Hã? Isso aqui deu problema, viu? Aí o que se faz? Você quer contribuir com a topologia nova. Aí você pode, né, parar aí ou tentar continuar, aproveitar o que tem e propor uma nova topologia, uma outra topologia. Um bônus, certo? E aí o bônus é com a adição desse estágio boost aqui. Você tem o trifásico, você usa tudo aquilo que foi usado lá, e você adiciona esse estágio aqui. E aí você consegue, por exemplo, fazer algumas coisas, tá? Operar ele em modo conectado e desconectado. Você consegue retirar um submódulo. Lá você tem um capacitor, como é que você vai fazer? Você vai circuitar esse capacitor. Aqui você consegue, deixando fechado esse interruptor, você consegue desconectar esse submódulo. Então, dependendo do motor que tem, claro, agora tem que considerar como é que esse motor vai funcionar, mas se der falha num submódulo, você consegue facilmente desconectar ele. Outro é se você deixar somente esse conectado, esse comandado, esse sempre aberto, você vai ter exatamente a outra estrutura. Então você consegue operar ela conforme a outra estrutura e você consegue operar ela no modo boost. Esse modo boost você consegue então controlar essa tensão nesse barramento aqui. Tá, deixa eu ver aqui que eu não falei aqui. Beleza. E aí, você fala mal ali, você tem que vir com o resultado, certo? Então, isso aqui são resultados implementando essa estrutura. Usando aquele mesmo conversor que a gente tinha usado antes, fizemos algumas reconexões, alguns ajustes no FPGA, e aí tem-se ele, então, operando no modo boost, tá? Aqui as tensões de saída. Aqui tem esse outro fenômeno aqui, a corrente na entrada, ó, ela é praticamente lisa aqui, tá? Tem essa comutação aqui, ó. Na outra estrutura trifásica, sem essa parte aqui, tu também vai ter aquele problema lá, porque tu vai ter harmônicas aqui, você também vai ter ondulação lá. Com esse estágio boost aqui na entrada, você consegue fazer essa corrente ficar lisinha, tá? Isso aqui são resultados em malha aberta, tá? Tem desequilíbrio de corrente nos submódulos e lá na entrada eu tenho uma corrente praticamente lisa. Sem muito esforço, tá? Para nós foi até uma vantagem porque com submódulos trifásicos você precisa aplicar tensão de linha. Módulos monofásicos você aplica tensão de fase. Então a tensão do barramento antes era 400, agora teria que ser 600. Que isso era um problema que a nossa fonte inicial era de 1200, tá? O máximo lá do
do retificador é 1.200. Com o estágio boost aqui a gente já resolve isso. Que daí bota em 900, você bota 0,5, que é um bom ponto de operação, você tem 1.200 aqui. 600 para cada um dos inversores. Claro, se tem HVDC, você não quer elevar essa tensão, tá? Mas teria outras aplicações que é interessante. Fizemos alguns degraus de carga também. Quer ligar e desligar todos aqueles, né, na carga. E ela responde bem. Malha aberta, ela responde bem. Com o motor conectado. Bem, diante disso eu boto alguns agradecimentos, né, CNPq, a UFSC, INEP e a VEG, né, que a VEG forneceu o motor. Feito isso, eu encerro parte da minha apresentação e devolvo a palavra para o professor Teles.